Boa tarde, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Milênio Notícias. Hoje é sexta-feira e essas são as principais manchetes de hoje. Dia D contabiliza resultados positivos. Exposição Martelinho de Ferro chega ao Castelinho. Noite do Contestado aborda o misticismo. Tudo pronto nas cidades irmãs para o segundo turno das eleições. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa tarde. Acompanhe agora as principais notícias pelo Brasil. Delegada que era ameaçada por milícias no Rio de Janeiro foi encontrada morta dentro de casa em Realengo. Tatiene Damares tinha dito a amigos que recebeu ameaças de grupos que cobram para dar segurança a comerciantes e oferecem serviços nas comunidades. Mas a polícia não descarta outras possibilidades. Até o marido da delegada está sendo ouvido porque a casa não foi arrombada. O corpo de Tatiene tinha hematomas e nenhuma marca de tiro ou facada. A polícia apreendeu um adolescente suspeito de participação no incêndio de 2 containers da unidade pacificadora do complexo de Lins, zona norte do Rio, ontem à noite. Traficantes tinham trocado tiros com a polícia nas ruas. Um PM e 2 moradores foram atingidos. Um dia depois da polícia anunciar que vai indiciar 80 pessoas pela onda de ataques em Santa Catarina, bandidos voltaram a fazer atentados. A casa e 2 carros de um PM foram atingidos na região metropolitana. Ninguém ficou ferido. Já são 114 ataques no estado desde o dia 26 de setembro. Moradores e cobradores de ônibus fecharam por 1 hora 4 terminais em São Paulo. Foi um protesto pela morte de um motorista num ônibus incendiado por bandidos no fim de semana. Desde o começo do ano, 114 coletivos foram queimados e 759 depredados por criminosos na capital. O Ministério Público divulgou o nome de 11 empresas envolvidas na adulteração do leite que era vendido nos estados do Sul e em São Paulo. Elas usavam substâncias químicas tóxicas para aumentar a validade do leite. Segundo os promotores, laticínios, agropecuárias e cooperativas estão envolvidas na fraude. 16 pessoas foram presas até agora. Agora as notícias internacionais. Depois de anunciar uma trégua e prometer a libertação de 219 meninas sequestradas, o grupo extremista Boko Haram capturou mais 25 mulheres no norte da Nigéria. Elas foram forçadas a seguir os sequestradores no meio da noite. Apenas as mais velhas foram libertadas. O ataque ameaça o acordo de cessar-fogo anunciado há 5 dias. O governo exige o fim da violência e a libertação das 219 meninas sequestradas há 6 meses. O Boko Haram declarou que as estudantes estão espalhadas em 5 países vizinhos e que vão ser soltas em grupos, mas não disse a data. Eles defendem a criação de um Estado Islâmico no norte da Nigéria e já mataram 3.000 pessoas. 6 pessoas de uma família foram colocadas em quarentena por suspeita de ebola em Connecticut, nos Estados Unidos. Elas apresentaram sintomas hoje, 4 dias depois de chegarem da África Ocidental. O medo de disseminação do ebola, que já matou 4.900 pessoas na Libéria, Serra Leoa e Guiné, aumentou nos Estados Unidos desde que o primeiro homem diagnosticado com a doença morreu no Texas. 2 enfermeiras que cuidaram do liberiano e foram infectadas permanecem internadas. Uma delas não apresenta mais sinais do vírus, mas vai ficar em observação. Ontem, 2 americanos repatriados receberam alta. Um soldado da equipe de segurança da família real britânica foi preso por estocar munição em um porão do Palácio de Buckingham. O material estava escondido dentro de um armário pessoal. A munição não faz parte do armamento utilizado pelos seguranças da rainha. O comportamento do soldado levantou suspeita de um ataque contra a família real. No México, o prefeito da cidade de Iguala foi acusado de envolvimento no sumiço de 43 estudantes. Ele está foragido. Ontem, escolas e universidades fecharam as portas em protesto contra a demora nas investigações. Os jovens desapareceram em 26 de setembro, depois de uma manifestação pelo fim do tráfico de drogas na região.
O governo disse que 1.000 policiais participam das investigações. A manhã desta sexta-feira iniciou com sol encoberto. A temperatura atingiu a máxima dos 14 graus. Conforme informações do Climatempo, há possibilidades de pancadas de chuva para esta tarde. De acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 27 e a mínima atinge os 14 graus. Para sábado, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 27 e a mínima atinge os 16 graus. Para domingo, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 26 e a mínima atinge os 15 graus. O dia dedicado à prevenção do câncer nas mulheres, conhecido como Dia D, realizado pela Secretaria de Saúde de União da Vitória, superou as expectativas. O resultado foi positivo, com 851 preventivos realizados e 351 solicitações de mamografia. E na noite do contestado, realizada na UNC, o tema abordado foi místico. E atenção, a partir de novembro, o Banco de Sangue de União da Vitória terá uma nova grade nos horários de atendimento. Segunda e quarta-feira, da 1 hora às 4 horas, terças e quintas, da 1 hora às 6 horas da tarde e nas sextas-feiras, da 1 às 5. Vale lembrar que a sua doação é muito importante. E a Casa Cultural Aníbal Cury, o Castelinho de Porto União, abriu na noite de quinta-feira a exposição Martelinho de Ferro, do artista plástico Marcelo Cunha, natural de Cruz Machado. A Casa Cultural Aníbal Cury, o Castelinho de Porto União, abriu as portas para uma surpreendente exposição. A criatividade do artista plástico Marcelo Cunha não tem limites ao utilizar ferro para construir imagens e dar vida a um elemento, que a olhos de pessoas sem o dom artístico de Marcelo não passa de um elemento inanimado. E esse trabalho exposto aqui no Castelinho é maravilhoso. Então essa nossa meta de valorizar o artista regional, ela está funcionando, né? Está funcionando. Hoje União da Vitória, Porto União, agora Cruz Machado, estão expondo aqui em Porto União, no Castelinho, trazendo toda a beleza e a capacidade e a variedade artística da nossa região. Então nós estamos muito felizes em poder receber aqui uma obra de tão importante beleza para toda a região. Ouvindo ele falar hoje na abertura da exposição, você vê a alma do artista nesse trabalho aqui. Então é uma oportunidade para que todos venham ver, porque realmente ele inclusive comentou a questão do meio ambiente. A gente está vendo o nosso planetinha indo pelo ralo, né? E as pessoas às vezes pensam que quem faz esse tipo de trabalho ou quem guarda alguma coisa está juntando lixo, está guardando bagunça. Não, ela está guardando alguma coisa que, por exemplo, no caso dele, se transformou em arte. Então, vamos dizer assim, é uma oportunidade das pessoas virem ver o que é possível você fazer com coisas que para alguns é mero lixo. Isso aqui é uma lição de vida pra gente, né? Ele colocou tudo isso aqui, estava na sarjeta, estava jogado. E isso aqui, se a gente olhar, ele já teve um custo para a natureza, que foi extrair esse minério da natureza. De repente, hoje ele é lançado de volta como sucata, né? Eu acho que isso aqui a natureza agradece, nós que preservamos a arte, preservamos a história, né? Isso aí é muito importante. Os visitantes ficam encantados pelas peças expostas. A delicadeza aplicada em um material tão duro para ser trabalhado ganharam vida e leveza nas mãos de Marcelo. Hoje nós temos o prazer de ter aqui a esposa, os filhos dele também, e uma pessoa muito simples, mas com muito talento, que fez coisas maravilhosas, como você pode bem ver. São trabalhos onde você observa qualquer parafuso que você joga no lixo, qualquer ruela dessas que a gente usa para firmar um parafuso, ou mesmo um cano de escape, transformado em arte. Ele tem uma apresentação de adorno, né? Então, como ele mesmo disse, o ferro, sendo um material tão duro, ele também pode ser flexível. E no caso, as pessoas também, por mais duras que sejam de sentimento, de repente elas acabam por ser um pouco mais flexíveis, um pouco mais cordatas. Eu achei isso maravilhoso da parte dele.
Então eu me encantei, porque além de ser um trabalho educativo, cultural, né, ele é um trabalho belíssimo e mostra a sensibilidade, porque uma pessoa pegar e trabalhar com parafuso, com mola de carro, com madeira, com tudo que é tipo de ferro que vai para o lixo e transformar em obra de arte, isso já demonstra uma senhora sensibilidade, né? Já mostra que ele é uma pessoa especial. Além do talento do artista, o incentivo de órgãos responsáveis é importante para o resultado positivo da exposição. Nós temos uma grande abertura dentro da Secretaria, a gente consegue trabalhar bastante, a gente tem muito incentivo, muito apoio, as nossas ideias, nossas vontades de fazer são sempre bem atendidas, a gente tem um bom diálogo, então por isso que o trabalho consegue fluir, por isso que a gente consegue estar caminhando sempre à frente, porque a gente tem esse respaldo da administração, né, da pessoa do prefeito que nos apoia e nos incentiva nessa área. A exposição tem entrada franca até o dia 14 do mês que vem e na Noite do Contestado é promovida pela UNC Porto União. A Noite do Contestado, promovida pela Universidade do Contestado UNC de Porto União, fez parte da homenagem pelos 102 anos da Guerra do Contestado em nossa região. Palestras abordaram temas ligados ao misticismo e ao horror que envolveu essa época. Outubro é o mês do Contestado e a Universidade do Contestado não poderia deixar de passar em branco esse momento. Dia 22, o momento onde nós relembramos 102 anos da Batalha do Irani, o primeiro entreveiro que houve, onde tombou o coronel João Gualberto e o monge José Maria. Então nós procuramos desvendar o que nós chamamos de iconologia, o outro lado da fotografia. Além das poses pré-estabelecidas, o que foi construído, de quem são essas fotos, quais foram os objetivos dela, e como isso construiu uma certa verdade, uma certa imagem sobre a Guerra do Contestado. É um despertar na comunidade regional de Santa Catarina do Paraná, para que nós possamos identificar aquilo que é fundamental, que é a nossa identidade histórica. Qual é a nossa identidade histórica? É uma identidade de sofrimento, de luta, de partilhamento, de sofrimento nessa região toda, que os descendentes que aí estão realmente querendo retomar, revisitar a história da qual se originaram. Os acadêmicos participaram ativamente do evento e relembrou uma fase em nossa região que dividiu as cidades e desperta curiosidades, principalmente daqueles que vieram de outros estados do país. É um fato que deixa qualquer uma pessoa, ainda mais os que não são daqui, deixa muito curioso, uma história muito rica e em detalhes, isso chama muito a atenção da gente, ainda mais como acadêmico, é uma necessidade que faz. Imagina um acadêmico, sai para fora, vai em uma cidade, outro estado, e alguém pergunta para ele sobre a história do Contestado, ele não tem informação nenhuma a dar. Então hoje é uma história memorável, eu quero participar com muita alegria e estou disposto a isso. O evento traz aos participantes uma viagem ao passado, em que a história da cidade de Porto União nascia. Então, para nós aqui de Porto União, que temos na Guerra do Contestado o episódio mais relevante da nossa história, porque envolveu uma região de 30 mil quilômetros quadrados e uma população na época de cerca de 15 mil habitantes, dos quais 10 mil sucumbiram durante a guerra, né? A noite lembra os 102 anos da Guerra do Contestado e acompanha agora os eventos para as cidades de Porto União e União da Vitória neste final de semana. Exposição do artista plástico Marcelo da Cunha. Peças feitas com sucatas de ferro. Até 14 de novembro, sexta-feira, em horário comercial, na Casa Cultural Aníbal Cúrio, Castelinho. Informações 42-3523-9280. Sessão solene da Academia de Cultura precursora da expressão ACUPRE, de União da Vitória. Dia 24 de outubro, sexta-feira, 19h30, na Uniuv, segundo piso da instituição. Prestigiem. 12º Baile da Primavera, em comemoração aos 25 anos do Grupo Renascer em Porto União. Dia 25 de outubro, sábado, 13h30, no Clube Aliança, em Porto União. No próximo bloco, acompanhe o quadro Fim de Papo com Ayrton Maltauro. No domingo, mais uma vez, milhões de eleitores irão às urnas para escolher o próximo dirigente do país.
Acompanhe agora algumas dicas para o momento do voto. No próximo domingo, 26 milhões de eleitores em todo o Brasil irão às urnas para escolher o próximo presidente. Neste momento máximo da democracia, é importante estar atento a algumas dicas para que tudo corra bem no momento do voto. Gostaria de pedir para todos os eleitores que não esqueçam de levar um documento com foto, tá? Porque tem muitos ali que têm o costume de levar de votar apenas com o título, e isso prejudica um pouco os trabalhos, porque às vezes pode gerar até um conflito com o mesário e com o eleitor, porque o eleitor está acostumado a votar apenas com o título e não pode mais. A legislação tem um artigo que prevê apenas o exercício do voto com documento com foto. Pode ser a identidade, o passaporte, a carteira de motorista, carteira profissional, carteira da Ordem dos Advogados também pode ser usada. São esses documentos que a legislação permite. Então o eleitor não pode esquecer de levar a identidade, um documento com foto, senão ele não vota. É permitida a manifestação silenciosa e individual do eleitor, ou seja, o eleitor pode ir votar com uma bandeira, com uma faixa, com um dístico, né, desde que ele vá de maneira individual, né, e faça isso de maneira silenciosa. Ou seja, o que não é permitido? Não é permitido justamente isso, aquela aglomeração de pessoas portando vestimentas do partido A ou do partido B, isso não é permitido, e também a propagação de algazarras, né? Aquela reunião onde as pessoas ficam gritando, incentivando as pessoas a votar numa pessoa ou a não votar na outra, né? A escolha dos mesários também é importante para que a eleição transcorra de uma forma tranquila e positiva. Saiba como é feita a escolha do mesário. Existe um sistema eletrônico onde tem o banco de dados dos eleitores. Aqui em Santa Catarina foi desenvolvido pelo nosso departamento de informática um sistema específico que faz essa seleção dos mesários. De como que é feita essa seleção? É feita se baseando justamente em critérios mais objetivos, ou seja, grau de instrução, se ele já foi mesário antes, idade, a atividade profissional. A gente sempre procura antes convocar os servidores públicos, né? Depois vai passando para o resto da comunidade. Claro que a gente evita o máximo possível convocar pessoas que exercem funções, principalmente no domingo, em comércio. Algumas vezes isso é inviável, né? Sempre haverá alguém que exerce uma atividade no domingo e vai ser convocado para trabalhar. Mas o importante é, principalmente para os mesários saberem que dentro da comunidade, eles são as pessoas mais aptas a trabalharem nessa função. Mesmo que você não tenha votado no primeiro turno ou justificado, pode votar neste segundo turno, como explica a nossa reportagem o chefe do cartório, o Brainer Kist. Então, se você deixou de votar por algum motivo ou não justificou, vá à tua sessão eleitoral, que o seu nome vai constar no caderno e você vai poder votar, certo? E para quem não estiver aqui em Porto União, procure qualquer urna, fora aqui, né, quem vota em Porto União e não estiver aqui, pode procurar qualquer urna no estado ou no Brasil para fazer a sua justificativa. Basta preencher o formulário, né, com os seus dados e entregá-lo ao mesário junto com o seu documento com foto, né, lembrando que a justificativa não tem custo algum. O resultado oficial deste segundo turno sairá a partir das 20 horas deste domingo, devido às diferenças no fuso horário em alguns estados do Brasil. E não esqueça de levar um documento com foto que complementa o título de eleitor. E acompanhe agora o quadro Fim de Papo com Ayrton Maltauro e eu volto em seguida. Boa tarde para você, um bom final de semana, porque hoje é sexta-feira e como é gostoso, não é verdade? Pois bem, meu amigo, essa semana que está terminando foi marcada por pelo menos 3 grandes situações nas áreas municipais administrativas. Em Porto União, o início do programa Viver Saúde, uma parceria da Secretaria de Educação Municipal com o sistema SESC, envolvendo comunidade, professores e alunos da rede municipal de Porto União. O programa, como eu disse ontem, tem validade de 3 meses, com ações especificamente voltadas para a área de saúde. Na área de saúde, a União da Vitória deu pontapé inicial esta semana na construção da falada UPA.
que é a UPA? É a unidade de pronto atendimento, diz o prefeito municipal. Unidade de pronto atendimento com todas as condições necessárias para um atendimento melhorado, diferenciado e de qualidade para a saúde. Investimento na área de R$1.500.000 na parceria do governo federal com o governo municipal. A prefeitura, inclusive, deu o terreno, uma área nobre, muito nobre, ali na Rua Prudente de Moraes, um terreno próximo à sede do Fórum da Justiça Eleitoral. Essa unidade de pronto atendimento é muito aguardada, é referência. Os municípios que recebem essa unidade se tornam referência para atendimento também a outros municípios. E com o início das obras, o que se espera agora é a sequência desse programa de saúde que tem, volto a repetir, recursos do município de União da Vitória, mas principalmente e fundamentalmente na parceria com o governo federal. Outra ação que merece destaque também na área municipal essa semana, essa numa parceria do município de União da Vitória com o governo do estado do Paraná. Diz respeito ao início da implantação do chamado Parque Linear. Há tempos se vem falando, foram feitos convênios, assinados atos públicos, solenidades de lançamento do programa, apresentação do projeto e por aí vai. Mas agora, finalmente, a coisa sai do papel. O projeto envolve recursos do governo do Paraná via Copel na ordem de R$2.500.000 para a transformação da orla iguaçuana, a área do rio Iguaçu que vai, a margem do Iguaçu, que vai da ponte do Missis Caramela até as proximidades do Clube Náutico, passando pela Raia, pelo bairro São Bernardo, por toda aquela extensão, bairro Navegantes e bairro Ponte Nova. Foram iniciados os trabalhos, segundo o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, do Wilson Schwartz, que é responsável pelo acompanhamento das obras e do projeto, com a instalação, a implantação das pistas de skate, construção e implantação de canchas de futebol de areia e quadras de futebol de areia de vôlei. Tudo isso ali nas proximidades da ponte do Missis Caramela. A recuperação paisagística da área, com pista de caminhada, toda a estrutura para a população, a proibição de circulação de veículos naquela área, que vai se estender. O trabalho se estende até a Ponte Nova, nessa primeira fase, ali no Parque Ambiental da Ponte Nova. Espera-se que num prazo de 45 dias, portanto, até o final do ano, a primeira etapa do Parque Linear esteja completamente pronta para ser entregue à população, segundo a expectativa do secretário do Wilson Batata ou do Wilson Schwartz, como preferem. Então, são 3 ações importantíssimas na área municipal, em Porto União e União da Vitória, que marcaram a semana. Dei uma volta rápida ontem pelo centro de Porto União e de União da Vitória ao final da tarde. E pude ver, como vocês também podem constatar, que as duas cidades estão sim se preparando para o período de fim de ano. A melhoria, visível melhoria das condições de trânsito na área central, com a melhoria do asfalto, pinturas, a revitalização central que começa ou já está em andamento tanto em Porto União quanto em União da Vitória. As lojas já estão também se preparando, melhorando o visual com pintura, já preparando as vitrines que a partir do meio de novembro começam a ser mostradas com os produtos natalinos. Estamos, então, já no clima de Natal. Algumas lojas, inclusive, fazem propaganda já, nesse final de outubro, estão fazendo propaganda ao som de músicas natalinas. Minha gente, o Outubro Rosa, essa iniciativa da Rede Feminina de Combate ao Câncer está chegando ao final. Hoje, numa parceria, numa iniciativa da Casa de Apoio ao Amor Fraterno de Porto União, acontece a primeira caminhada rosa às 16 horas, saindo da Prefeitura de Porto União com direção ao centro. Mas o Outubro Rosa foi muito movimentado. A equipe da Rede Feminina, dirigida por Dona Márcia, fez uma programação voltada para várias faixas etárias, inclusive essa semana com alguns eventos no Cine Teatro Luz, ações de saúde para a prevenção do câncer de mama e colo de útero
e também de recreação, envolvendo as 3 faixas de idade. Um sucesso o Outubro Rosa. Para fim de papo, minha gente, palmas para a Polícia Militar. Não ganhou a guerra, mas está vencendo valiosas batalhas contra o tráfico. Não está dando folga a Polícia Militar, comandada aí pelo capitão Golemba, aos traficantes. Essa semana, as maiores apreensões de maconha na história policial de nossas cidades. Em Paula Freitas, 15 quilos de maconha. Em União da Vitória, 12 quilos foram apreendidos. Fora algumas quantidades não muito grandes, mas que mostra a disposição da PM de combater o tráfico. Foram apreendidas quantidades pequenas de cocaína e também de crack. O capitão Golemba diz que a luta contra o tráfico não terá tréguas. E na área política, amanhã eu entrevisto no programa Linha Aberta o deputado eleito federal, o atual presidente da Assembleia, Valdir Rossoni. Ele vai falar sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa e a expectativa, tanto para o Brasil quanto para o Paraná e nossa região, a partir do ano que vem, com o resultado das eleições. Valdir Rossoni no programa Linha Aberta amanhã, onde eu também vou receber na Rádio União o vereador Gildo Macelai, que pegou uma bela votação no município de Porto União, onde foi candidato à Assembleia Legislativa nas eleições que terminaram. Paro por aqui. Continuam as especulações para o preenchimento dos cargos na área estadual, nas chefias de núcleos, os órgãos regionais aqui em União da Vitória. A última é de que há uma luta de bastidores para o cargo de chefe do Núcleo Regional de Educação, com vantagem a ex-secretária Lindamir Varela. Um abraço, um bom final de semana e fim de papo. Obrigada, Ayrton, e a você pela companhia. Nós voltamos na segunda edição do Milênio Notícias a partir das 7 horas da noite. Fique agora com as notícias do esporte de nossas cidades e região com Arnaldo Mira. Tchau, tchau e até a noite.